É muito comum, nos dias de hoje, nós nos depararmos com igrejas que ensinam e que pregam a teologia da prosperidade. De uma certa maneira, de uma certa forma, nós não podemos dizer que Deus não é capaz de prosperar uma pessoa. Porque existem relatos de histórias que aconteceram onde Deus abençoou a vida financeira. Mas também existem inúmeros relatos, inúmeras histórias, onde pessoas de Deus não foram abençoadas na sua vida financeira. E muito pelo contrário, passaram até por dificuldades e por privações. Então, nós temos que entender os textos sagrados exatamente da maneira com que ele está escrito. E nós não podemos nem aumentarmos e nem diminuirmos os textos sagrados e os seus verdadeiros sentidos. De acordo com a palavra de Deus, quando nós estudamos os textos sagrados, nós vemos que houve situações onde pessoas que eram de Deus foram abençoadas financeiramente. Houve casos. Mas também houve casos onde pessoas que eram de Deus não foram abençoadas financeiramente. Uma vez que existem casos registrados onde pessoas de Deus foram abençoadas e onde pessoas de Deus não foram abençoadas, obviamente, nós chegamos na conclusão bíblica e teológica que não significa que uma pessoa, quando é abençoada, que ela é de Deus, e não significa que uma pessoa, quando não é abençoada, ela não é de Deus. Por quê? Agora nós vamos citar nomes de pessoas que estão com as suas histórias registradas nos textos sagrados. Se nós pegarmos Abraão, Isaac, Jacó, se nós pegarmos Davi, Salomão, nós vemos que essas pessoas eram pessoas de Deus e tiveram suas vidas financeiras abençoadas por Deus. Deus abençoou a vida financeira delas. Mas também a palavra de Deus relata histórias de pessoas que eram de Deus e não tiveram suas vidas financeiras abençoadas. Nós temos o caso de Asaf, que não teve a sua vida financeira abençoada. Por esse motivo de não ter a sua vida financeira abençoada, ele chegou até a invejar o ímpio que tinha uma vida financeira abençoada. Nós temos o caso de muitas pessoas. Eliseu, por exemplo, não teve a sua vida financeira abençoada e não teve nem a sua saúde física abençoada. Sendo profeta de Deus, ele morreu enfermo em cima de uma cama. Então, olhe aí para você ver. E era homem de Deus. Nós vemos que o maior pregador do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, não teve a sua vida financeira abençoada, ao ponto de passar até por dificuldades e privações financeiras. Então, a partir do momento que a palavra de Deus mostra que alguns foram abençoados e outros não, nós não podemos tomarmos como base a seguinte afirmação: olha, quem é de Deus vai ter sua vida financeira abençoada. Nós não podemos sermos unanimemente e batermos o martelo.
É por esse motivo que a teologia da prosperidade, que é ensinada e pregada em muitas igrejas por muitos pregadores, é uma farsa. Porque eles afirmam que se a pessoa for fiel nos dízimos, nas ofertas, se elas fizerem campanhas, fizerem votos, fizerem ofertas de sacrifício, elas irão prosperar financeiramente. É uma farsa, porque não existe base bíblica para isso. Porque muitos homens e mulheres de Deus que eram tementes a Deus não tiveram suas vidas financeiras abençoadas. E as pessoas que tiveram suas vidas financeiras abençoadas não tiveram que fazer nada disso. Então, repare que não depende do que quer, não depende do que corre, mas sim daquele de quem Deus se compadece. Para que uma pessoa tenha a sua vida financeira abençoada por Deus, não depende dela querer ter. Não depende. Abraão, em momento algum, pediu para ser abençoado financeiramente. Isaac não pediu. Nós não vemos. Salomão não pediu, muito pelo contrário, Salomão pediu sabedoria e conhecimento para julgar o povo de Deus, não pediu riquezas e honras. O próprio Deus disse a Salomão: porque você não me pediu, eu vou te dar. Então, nós temos que compreendermos, entendermos os textos sagrados exatamente do jeito que ele está. Onde a palavra de Deus para, nós temos que parar. Então, não existe fórmula que faça com que Deus abençoe a vida financeira de alguém. Não existe. Olha, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Não existe. Olha, se você pedir, Deus vai te entregar. Não existe. Asaf era levita e não foi abençoado financeiramente, homem de Deus. Não foi. Então, quando esses pregadores e pregadoras começam a ensinar as pessoas a dar dinheiro na igreja para supostamente serem abençoadas financeiramente, o que eles estão fazendo, na verdade, é um distorcimento dos textos sagrados. Eles distorcem os textos sagrados, eles manipulam os textos sagrados para arrancar dinheiro das pessoas. E as pessoas, pela falta de conhecimento, pela falta de sabedoria, a grande maioria cai e acabam dando dinheiro. Detalhe: quando não acontece nada, a culpa não cai nos pregadores e pregadoras, a culpa cai nas pessoas. Você não teve fé, você não creu, porque está escrito: tudo é possível àquele que crê. Se você tivesse crido, teria acontecido. E além da pessoa ter perdido o dinheiro dela, porque é um dinheiro perdido, quando você faz isso, pode ter certeza, é um dinheiro perdido. Além da pessoa perder o dinheiro dela, o dinheirinho suado dela, que talvez ganhou com muito esforço, ela vai ser colocada contra a parede e vai ter que assumir a culpa que faltou fé, que ela não creu, que ela duvidou, que a culpa é dela. E muitas dessas pessoas chegam uma hora que elas desencanam, desiludem, perdem a ilusão. Porém, muitas se revoltam contra Deus, pegam raiva de Deus e começam até a murmurar contra Deus. Olha, eu dei o dízimo, eu ofertei, eu jejuei, eu orei, eu fiz a campanha, eu fiz o voto e o Senhor não me abençoou. Como se Deus fosse obrigado a abençoar a vida financeira de alguém mediante o que a pessoa faz. Não, eu plantei e não colhi. Olha, eu semeei e não colhi.
Quando a palavra de Deus, meus amigos e minhas amigas, não ensina nada disso. Quando nós vamos estudarmos a palavra de Deus e meditarmos nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, que era o próprio Deus, que é o próprio Deus Jesus Cristo. Quando ele esteve aqui nessa terra, no país de Israel, há praticamente 2000 anos atrás, ministrando a palavra, ele chegou a dizer o seguinte: olha, as aves não semeiam, não trabalham, não ajuntam em celeiros, mas o meu Pai, o Criador delas, as alimenta. Os lírios do campo não trabalham, não fiam, não tecem roupas, mas o meu Pai veste eles. Vocês, aí Jesus orienta os filhos de Deus, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, vocês são mais importantes do que as aves, são mais importantes do que os lírios dos campos. Se o meu Pai alimenta as aves e veste os lírios, Ele também vai alimentar e vestir vocês. Até aí tudo bem, mas olha o que Jesus disse: não sejam como os gentios deste mundo, que ficam buscando essas coisas e pedindo essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus disse? Busque o reino de Deus e a sua justiça, busque obedecer a Deus, busque a ser de Deus, e Deus vai entrar com providências para que você tenha o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar. Jesus não diz para você ficar pedindo para Deus o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar. Vamos entender o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Jesus não disse que nós não podemos pedir nada para Deus, que é pecado pedir as coisas para Deus. Não, nós podemos pedir para Deus. Se Ele vai conceder ou não o nosso pedido é uma outra história, mas nós podemos fazermos pedidos para Deus. Porém, Jesus deixou bem claro que até o básico, que obviamente nos preocupa, que é o alimento do dia a dia, será que nós vamos ter o que comer? Será que nós não vamos ter? Como vamos fazer para pagar essa conta? Como vamos fazer para calçar, para se vestir? Até isso que é o básico da sobrevivência, Jesus disse: não se preocupe em servir o meu Pai. Não fique indo atrás dessas coisas, porque quem se preocupa com essas coisas são os gentios, são pessoas que não são de Deus, que não servem a Deus, que não conhecem a Deus. E aí você vem introduzir a teologia da prosperidade, onde se faz campanhas e votos para conquistar financeiramente. Você pega o ensinamento de Jesus Cristo, onde ele diz que nós não devemos nem nos preocuparmos com a comida, bebida, roupa e sapato. Nós não devemos preocuparmos em servirmos a Deus. E você pega o ensinamento da teologia da prosperidade, onde ensina a fazer votos e campanhas para conquistar carro, conquistar moto, conquistar apartamento, mansão, empresa. Você coloca lado a lado o ensinamento da teologia da prosperidade e o ensinamento de Jesus Cristo. Há um conflito, porque o Mestre Jesus está ensinando: não se preocupe nem com comida, nem com bebida, nem com roupa, nem com sapato. Não fica atrás dessas coisas, não. Se preocupe em ser de Deus, em obedecer o meu Pai. O meu Pai, sabendo que vocês necessitam disso, vai acrescentar, vai criar meios para vocês sobreviverem na terra. Meu Pai vai cuidar de vocês, porque vocês são mais importantes do que as aves, do que os lírios do campo. Vocês foram feitos à imagem e à semelhança do meu Pai, em outras palavras. Então a teologia da prosperidade vem contra o que Jesus ensinou e diz: olha, você tem que fazer campanhas e votos
para conquistar carro, conquistar casa, conquistar moto, conquistar empresa. Você tem que pedir essas coisas para Deus te entregar. É estranho, porque vai totalmente contra o que Jesus Cristo ensinou. Então nós temos um conflito muito grande entre a teologia da prosperidade, que ensina a pessoa a fazer campanhas e votos para conquistar, para prosperar, onde ensina a pessoa a dar dinheiro, e os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Então nós temos que sentarmos e analisarmos e refletirmos. Ou nós vamos seguir Jesus Cristo e o que ele nos ensinou, ou nós vamos seguir esses pregadores e essas pregadoras. Porque não tem como conciliar as duas coisas. Não tem como nós servirmos a Deus e praticarmos essas coisas, porque Jesus disse que quem pratica isso é gentil, não é dele. Jesus disse: quem vive atrás de conquistas, preocupados em conquistar isso e aquilo, são os gentios, não são os meus filhos. Então a teologia da prosperidade, ela vem na contramão dos ensinamentos de Jesus Cristo. Não é o que Jesus Cristo ensinou. E nem o que os discípulos ensinaram. Você não vê nenhum discípulo dando sequência no trabalho de Jesus Cristo e ensinando as pessoas a fazerem votos, fazerem campanhas para prosperar financeiramente. Você não vê isso. Isso não tinha, isso não existia. É uma invenção que foi inventada por alguns pregadores e pregadoras, e eles estão nessa, ensinando. Agora, a teologia da prosperidade, ela dá efeito? Sim, ela dá efeito na vida do líder e da líder do ministério, porque eles ficam cada vez mais ricos e as ovelhas cada vez mais pobres. Então nós não podemos dizer que não dá efeito. Claro que dá efeito. Na vida dos líderes dá efeito. Eles ficam cada vez mais ricos, eles prosperam cada vez mais. Se você analisar como que era a vida desses líderes que trabalham com a teologia da prosperidade, antes de abrirem os ministérios, era uma coisa, hoje é outra. Líderes que viviam de aluguel e andavam a pé, hoje moram em mansão, andam de carro importado e jatinho particular. Houve uma prosperidade financeira. Mas essa prosperidade financeira não foi dada por Deus. Essa prosperidade financeira veio através do ensinamento errado que eles passam. E para que eles hoje usufruam de toda essa prosperidade financeira, inúmeros ficaram pobres e miseráveis. Nós não estamos aqui acusando ninguém. Nós estamos aqui falando simplesmente a pura verdade. Quantas pessoas hoje, você não tem noção, elas dizimam, elas ofertam, elas fazem votos, fazem campanhas. Dinheiro e mais dinheiro que vai. E chegam na casa delas, não tem dinheiro para comer. Não tem dinheiro para comprar o leite para o filho e para a filha. Você acha que isso é mentira? Você acha que isso é mentira? Ou você não conhece ninguém que frequentam igrejas que pregam a teologia da prosperidade e vive na miséria? Ou você não conhece? Vai falar para mim que você não conhece. Eu vou além agora. Eu vou além. Na grande maioria das cidades, tem centros espíritas que trabalham na linha da mesa branca, que trabalham com ajuda humanitária ao próximo. Nós não estamos aqui criticando religião de ninguém. Nós estamos falando a verdade. Faça um teste. Você sabe que inúmeras pessoas vão lá porque precisam. Algumas não precisam, vão, mas você sabe que a maioria que vai é porque precisa, para receber ajuda.
Muitas pessoas que fazem parte das igrejas que pregam a teologia da prosperidade dão o dinheiro lá na igreja e não vivem prosperidade. A hora que a coisa aperta, elas vão no centro espírita receber ajuda. Ao invés da igreja ajudarem elas, a igreja não ajuda. A igreja arranca o pouco que ela tem. E elas vão lá no centro espírita pedir ajuda. E o centro espírita ajuda. Olha a controvérsia. A igreja prega que o espiritismo é errado. E não está errado, porque a Bíblia condena o espiritismo. A igreja prega que é o demônio, que é do diabo. Ok. Então eles vão e pedem o dinheiro da pessoa. A pessoa dá todo o dinheiro que tem. Fica sem comida dentro de casa. Onde ela vai achar comida? Lá no centro espírita. No mesmo local onde o pregador dela disse que é do demônio, que é do diabo, que não é de Deus, e isso e aquilo. E ela vai lá e eles alimentam ela. Olha que ironia. Olha que ironia do destino. Se você analisar os textos sagrados, você vai entender que quando a igreja primitiva surgiu, os apóstolos recebiam ofertas das pessoas. Eles não pregavam dízimo, não faziam campanhas, não faziam votos. Era somente oferta voluntária. A pessoa ofertava de livre e espontânea vontade. Eles recebiam as ofertas das pessoas. Algumas pessoas, movidas pelo Espírito Santo, vendiam casas, vendiam propriedades e levavam o dinheiro para ofertar. Sem eles pregarem isso, era de livre e espontânea vontade. Eles pegavam esse dinheiro e repartia entre as pessoas que faziam parte da igreja, para que todas viessem ter o mesmo padrão de vida financeiro. Então, as pessoas recebiam ajuda financeira dentro da igreja naquela época. Elas não tinham que sair de dentro da igreja para ir buscar ajuda em centro espírita, em outros lugares. Agora, é uma ironia muito grande a pessoa ir na igreja evangélica, dar o pouco que ela tem ali na igreja, chegar em casa não ter nada e ir pedir ajuda no centro espírita. Era para ser ao contrário, era para ela ir até a igreja evangélica e eles ajudarem elas. Ajudarem, acolherem. Mas é ao contrário, a pessoa vai e eles não ajudam. O pouco que a pessoa tem, eles arrancam. Distorcem a palavra. Olha a viúva de Sarepta. Ela tinha um pouquinho. Primeiro ela deu para o profeta, depois Deus abençoou. Então você crê. Pega o pouco que você tem e coloca aqui no altar. A pessoa vai e coloca. Distorcem a palavra. Fica sem nada, não acontece nada. Deus não abençoa. E ela vai lá no centro espírita receber ajuda. Olha a ironia. Se você mora em uma cidade onde tem centro espírita, faz uma pesquisa. Quantos são ali que estão recebendo ajuda que não são evangélicos, protestantes, que fazem parte dessas igrejas? Se você que está ouvindo esta palavra é espírita, deixe aí no seu comentário os evangélicos, os protestantes que vão até aí, que vocês sabem que são evangélicos e protestantes, receber ajuda. Para você ver como está distorcido o evangelho, como que está fora o evangelho. O evangelho de hoje, meu amigo e minha amiga, não é o evangelho de Jesus, não se iluda não. O evangelho que Jesus ensinou lá no país de Israel há praticamente 2000 anos atrás, que os apóstolos deram sequência, os discípulos deram sequência, não se iluda não. Esse evangelho acabou. Você vai encontrar uma ou outra pessoa anunciando aquele evangelho de Jesus. O evangelho sem a intenção de prosperar financeiramente, sem a intenção de passar o próximo para trás. O evangelho sem ganância. Esse evangelho você não vai achar mais não. É difícil de achar. O que você vai achar e se deparar nas igrejas é um evangelho pirata, onde pega-se um pouco dos ensinamentos de Jesus, mistura
com superstições, com idolatria, mistura até com espiritismo, só para enganar e ludibriar as pessoas. Então, se tratando de teologia da prosperidade, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, é uma farsa, é uma mentira. A teologia da prosperidade vai totalmente contra o que Jesus Cristo ensinou. De duas uma, ou Jesus Cristo ensinou errado, ou esses pastores e pastoras estão ensinando errado. Eu prefiro ficar com Jesus Cristo. Eu prefiro acreditar em Jesus Cristo, que Ele ensinou certo. E se Ele ensinou certo, esses pastores e pastoras estão ensinando errado. Infelizmente, estão ensinando errado, estão distorcendo a palavra de Deus. Irão dar conta a Deus, você pode ter certeza disso. Vão dar conta pelo que eles fazem. Esta é a palavra de Deus.